Fala galera, saudação a todos vocês, beleza? Mais uma aula nossa de ciências, tá joia pessoal? Em média eu estou mandando aí para vocês 3 aulas, né, gravadas durante a semana e uma aula ao vivo, né? Lembrando a todos vocês, na aula de amanhã, né, antes da nossa prova, amanhã nós temos a nossa prova, não é isso? No período da tarde, das 14 horas até as 18 horas. Assim que você começar, você vai ter 1 hora para terminar a sua prova, tá bom? Foi isso que eu determinei lá na sua provinha. São 3 questões, tá bom? São 3 questõezinhas na sua prova. E amanhã cedo, aula ao vivo, tá? O que eu vou fazer nessa aula ao vivo? Nós vamos aí matar a saudade, conversar um pouquinho. Vou tirar algumas dúvidas de vocês em relação ao conteúdo dado, tá? Ah, professor, eu tenho dúvida do módulo 6, do módulo 7, do módulo 5, não importa. Eu vou tentar tirar todas as suas dúvidas. E além disso, nós vamos fazer uma revisãozinha. Eu vou dar aí umas dica H, nossa, até gaguejei. Uma dica H em relação à nossa prova, tá bom? Beleza? Então tá jóia. Módulo 7, isso daí é o último módulo do nosso caderno número 1, tá? Eu vou passar para vocês hoje aí artrópodes, eu vou falar as principais características para vocês. Eu não vou ficar aqui passando e sendo minucioso em alguns aspectos que nem a própria apostila não cobra, tá? Não vou fazer isso. Você vai ser muito mais minucioso lá no ensino médio. Aí sim você vai ver cada um deles de forma minuciosa, detalhada. Nós estamos aqui, o intuito da apostila, tenho certeza, da apostila é passar as principais características, tá? Então as principais coisas que você deve saber de cada um deles. Então hoje de artrópodes vocês têm que saber que nós temos aqui os insetos, aracnídeos e crustáceos, tá bom? São os 3 representantes dos artrópodes. Ah, professor, o que era então? Qual é o significado de artrópode? O significado de artrópode são os pés articulados. Até agora você não tinha nenhuma articulação, ó, articulação, tá vendo? Movimento, ó, movimento dos braços. Até então, nos seres vivos que nós vimos até agora, nos membros, eles não tinham articulações, movimento articulado, ó, osso, tá vendo? Articulação, isto. Então eles têm aí pés articulados, tá bom? Os artrópodes são os primeiros representantes seres vivos com esta característica, tá? O corpo deles é segmentado e simetria bilateral. Segmentado quer dizer, olha professor, tem cabeça, abdômen, tórax e abdômen. Professor, tem céfalo, tórax e abdômen. Peraí, o que seriam? Regiões, partes do corpo, tá bem definida. Então, cabeça, tórax e abdômen. Cefalotórax, cabeça e tórax, não tem pescoço, tudo junto, tá vendo? Não tem um pescocinho, tá? A diferença clara entre cabeça e o restante do corpinho, não tem. Então cefalotórax é isto, não tem o pescoço, a cabeça é grudadinha com o tronco, tá? E o restante abdômen, essa parte aqui intermediária, beleza? Então, tem essas divisões claras. Olha, eu consigo enxergar isso neste ser vivo, no artrópode. Sim, então ele tem um corpo segmentadinho. Simetria bilateral. Lado esquerdo é simétrico ao direito. Então, se você olha uma formiguinha, você vai olhar do lado esquerdo muito semelhante, simetria. Do lado direito, uma borboleta, tá? Um camarão, uma lagosta. Então, ele tem esta simetria bilateral. Nós somos simétricos, olha, externamente, não é isso? Tá? Então isso é simetria bilateral. Exoesqueleto de quitina. Não são todos artrópodes que têm o exoesqueleto de quitina. O exoesqueleto também pode ser de calcário, tá? De carbonato de cálcio, calcário. Mas a maioria deles é essa quitina. Quitina, o que seria isto? Açúcares insolúveis em água. Durinhos. Então, se você pega uma formiguinha, se você pega aí um inseto, você vai ver que ele tem como se tivesse uma armadura. Sim, um grilo, professor. Ele é durinho, professor. Uma barata, ele é durinho. Então, ele tem o quê? É um exoesqueleto, um esqueleto externo
externo, é duro, como se fosse aí uma armadura. Lembram do pessoal medieval que tinha as armaduras? Mesma coisa, é uma armadura que ele possui, tá ok? Esta armadura externa, este exoesqueleto, esse esqueleto externo de quitina, de um açúcar insolúvel, é uma característica muito, muito, muito importante dos artrópodes, tá? Falou de artrópodes, cara, você vai ouvir falar de exoesqueleto, tá? E ocorrem mudanças periódicas desse exoesqueleto. Se você pega uma cigarra, por exemplo, o que acontece? Você vê que geralmente, de época em época, você vê a cigarra sem aquela carcaça, esse exoesqueleto, depois ele forma um exoesqueleto, né? Formou um exoesqueleto? Ótimo, ele tem lá sua proteção, ele está protegidinho dentro desse exoesqueleto. Só que aí ele começa a crescer, 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 é igual uma roupa, começa a ficar apertadinha. Fica apertado, apertado, ele perde aquela roupa, aquele exoesqueleto e forma um novo. Isso acontece com os artrópodes, sim, sim. E essa mudança, tá, de exoesqueleto, dessa armadura que ele possui, é periódica, de tempo em tempo isso acontece. Então ele faz um exoesqueleto, fica lá protegidinho. Aí ele começa a se desenvolver, crescer, crescer, aquilo lá começa a ficar muito apertado, quebra, ou então ele cai, tá, do corpinho dele e ele começa a produzir um novo exoesqueleto. Começa a produzir um novo esqueleto, uma nova roupinha, um pouquinho maior. Aí ele vai crescendo, 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 perde novamente aquele exoesqueleto. Então, periodicamente, isso acontece, essa mudança. Essa mudança do exoesqueleto periódico chama-se muda ou ecdise, tá bom? Tá, joia? É esse nome que ocorre nas mudanças do exoesqueleto, tá? Aqui eu tenho um gráfico para vocês, tá? Do tamanho, o tamanho do exoesqueleto, desta armadura, com o tempo dele, com o passar do tempo. Se você vê um não artrópode, ele vai crescendo, 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 até estabilizar o tamanho. Nossa, olha lá, você era pequenininho, 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 e vai crescendo, 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 até chegar à sua forma adulta, né? Aí eu vou só crescendo, crescendo, crescendo dos lados. Sim, mas de altura não mais, tá? Então estabiliza o tamanho daquele ser vivo. Agora, para um artrópode, tem este esqueminha aqui de escadinha. Olha lá, ele cresce, estabiliza. Ele estabiliza, isso daqui é o que? É o tempo de muda dele, tá bom? Ele fica aqui, ó, paradinho, para de crescer. Para de crescer porque tem aquele exoesqueleto já formado. Aqui ele cresce mais um pouco, depois ele para de crescer. Tá ok? Depois mais um pouco, para de crescer. Então, ele tem tempos, ele cresce, ó, ele põe uma roupinha, forma uma roupinha dele, uma armadura e ele fica lá. Passou esse tempo, ele tira a roupinha, começa a crescer. Tira a roupinha, começa a crescer. Olha lá, fica, tira a roupinha, cresce. Armadura, cresce. Formou uma nova armadura, fica aqui. Cresce. E assim vai. Então é uma escadinha o crescimento dele. Tá bom? É conforme as mudanças do exoesqueleto. Tá? Isso é característico para os artrópodes. Agora o primeiro artrópode que eu vou falar para vocês. Insetos. Insetos. Gente, presta atenção. Dica H. Presta atenção. Eu vou falar dos insetos, aracnídeos e crustáceos. A diferença principal entre eles. Divisão do corpo, número de antenas e número de patas. É muito importante você saber para cada um deles qual é a divisão do corpo, o número de antenas, se tem antenas ou não, ou o número de pares de antenas, ou o número de pares de patas, não número total de patas, pares. Tá? Par, duas patinhas. Agora, insetos. Os insetos, eles têm cabeça, tórax e abdômen. Tá bom? Essa é a divisão do corpo deles. Um parzinho de antena. E 3 pares de
pernas, patinhas, tá? 3 pares. Então, insetos, característica deles, 3 pares de patas, um parzinho de antena, cabeça, tórax e abdômen, tá bom? Aracnídeos, e exemplos de insetos, formigas, borboletas, mosquitos, tá? Estes são todos exemplos aí de insetos. Aracnídeos, aracnídeo, a cabeça é grudadinha com o tórax, não tem um pescoço, tá? Então é cefalotórax, cabeça e tórax junto, cefalotórax e abdômen, tá? Essa é a divisão do corpo, tem 2 divisões de corpo apenas. Os insetos têm 3 divisões de corpo. 4 pares de pernas, então patas, tem 4 pares de patas, tem 8 no total, tá vendo? 4 de cada lado. E não possui anteninha. Olha lá, professor, aquele lá é um inseto ou é um aracnídeo? Olha a antena, tem antena? Tem um parzinho de antena? Inseto. Não tem antena? É aracnídeo, tá? Professor, mas dá para olhar pelas patinhas? Dá, tem 3 pares de patas nas laterais, 3 de cada lado. Inseto, 4 de cada lado, aracnídeo, tá bom? Beleza? E crustáceo. Crustáceo também tem cefalotórax. Exemplos de aracnídeos. Aranhas, é óbvio, escorpiões e carrapatos, tá bom? Crustáceos. Crustáceos é cefalotórax e abdômen. Mesma coisa de divisão do corpo dos aracnídeos. Mas olha a diferença lá. 5 pares de pernas. Nossa, professor! Quantos pares de pernas? 5 de cada lado. Sim, 5 pares de pernas. E olha só, eles possuem 2 pares de antenas. Caracas, professor! Tem 2 pares, 4 anteninhas? Sim. E o exoesqueleto, aquela carcaça, aquela armadura externa deles, é feita de calcário, não é de quitina, tá? Não é mais de quitina, é de carbonato de cálcio, calcário, tá bom? Igual a concha, aquela conchinha que você encontra lá na praia. Professor, lá é calcário, tá bom? É carbonato de cálcio. Exemplo, lagosta e camarão, tá bom? Esses aí são 2 exemplos de crustáceos. E agora, gente, eu falei a principal característica, é isso que você deve saber, tá? Então, quando nós fizermos os exercícios, vocês vão ver que são essas informações que vocês devem saber, tá bom? Mas tem mais coisas lá, professor, divisão, respiração, o tipo de respiração. Não, eu não vou entrar em detalhes disso para vocês, porque nenhum material não deu ênfase disso, tá? Não. É isso que vocês devem saber. Eu sempre fico claro com vocês, o que você deve aprender é isso, é o que eu passo, tá bom? Beleza? Tá joia, galerinha? Próxima aula nossa, equinodermos. Tá joia? Quero ver se até o final dessa semana nós terminamos aí o módulo 7, terminamos o nosso caderno número 1. Beleza? Fui, pessoal! Até!